IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ao Mestre e Senhor Jesus, as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que ora iniciamos encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a propiciar a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância e da fraternidade, repletando-se de felizes realizações espirituais sob as bênçãos de Jesus. Assim seja. Aos ouvintes, o nosso fraternal bom dia. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Que nos garante o áudio e a sonoplastia. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN de Franca. Iniciando, os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar? A resposta: o espírito pode, sim, escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontre. A escolha, todavia, não depende sempre dele. Há outras condições a se considerarem, como, por exemplo, a imposição punitiva em caráter de expiação. Na sessão que atende a perguntas dos ouvintes, hoje a nossa prezada ouvinte Maria de Lourdes, de Tuverava, ouvirá a resposta à sua pergunta assim formulada. Vivo tormentosa situação diante dos problemas que enfrento na vida. Nada me é de fácil decisão. Em tudo que faço ou tento fazer, parece que sou governada pela insegurança, pela dúvida, por grande incerteza. Os senhores podem me orientar para a superação deste problema? Minha cara Maria de Lourdes, aguardemos. A resposta virá na segunda parte deste programa. Meus caros ouvintes, este mês de agosto assinala a passagem de mais um aniversário de nascimento de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Conhecido e buscado agora como espírito por aflitos e sofredores, Bezerra de Menezes tem história que transcende os registros da sua última encarnação. Era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que na madureza veio a ser chamado apenas de Adolfo Bezerra de Menezes, que descia ao plano terrestre. Cedo revelou privilegiada inteligência, tanto que, consoante informa seu biógrafo, Dr. Canuto Abreu, aos 13 anos foi professor de latim na própria escola em que fazia seus estudos preparatórios. Projetada em plano muito acima das esferas meramente humanas, sua vida começa numa família católica cujo patriarca, sensível ao sofrimento dos pobres e deserdados, desveladamente o socorria, mas empobreceu, em virtude do seu temperamento caridoso. Também seu filho Adolfo chegou destinado a carregar consigo a marca genética e espiritual da sensibilidade e da compaixão.
Nos seus estudos, enquanto se desenvolviam no Liceu da capital do Ceará, teve sempre como orientador o seu tio, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, que era membro do conselho da referida escola, e se orgulhava do sobrinho e pupilo, que sempre se destacava com brilho, ocupando os primeiros lugares nas diversas avaliações. Terminado o curso colegial, embarcou para matricular-se na Escola de Medicina da distante Rio de Janeiro. Pobre, com pouco dinheiro, mas com imensa esperança e insuperável vontade. O seu catolicismo era recheado de casos e causos sobre espíritos, em virtude de o folclore nordestino, àquela época, estar sempre repleto de crendices espiritoides que animavam os relatos de moradores daquelas regiões, dando conta de aparições de almas, casas mal assombradas, sendo grande parte desses casos lembrada pelo próprio Bezerra de Menezes, que os colhera dos seus conterrâneos. Não obstante carregar consigo a condição de deísta e animista, isto é, convicto da existência de Deus e da alma, chegou temporariamente a se deixar tomar pelo ceticismo, em virtude da grande influência que lhe exerciam os colegas de faculdade, livres pensadores, ateus ou de outras religiões que traziam do berço. Na verdade, o que tinha mesmo o Bezerra era uma fé inabalável nos poderes do mais alto, e os que poderíamos admitir como comprovação dessa sua condição de firmeza na fé é a seguinte passagem. Tendo pago a taxa da faculdade, não lhe sobrou nenhum vintém, e teve por isso que atrasar o pagamento do aluguel do quarto que ocupava. E isto lhe causou profunda angústia. Nas suas orações, incluía pedidos do fundo do coração para que o locador tivesse um pouco de paciência. Ele não tinha nada que pudesse vender, nem livros velhos, nem discos usados, joia nenhuma. Nada que pudesse vender ou penhorar. Bezerra disfarçava suas preocupações na inabalável fé e esperança que sabia cultivar. E foi numa dessas situações que alguém lhe bateu à porta. Profundamente apreensivo, pensando tratar-se do dono do cômodo que ocupava e cujo aluguel estava atrasado, já preparava o argumento para rebater a pretensão que deveria vir enérgica do cobrador inclemente. Foi quando Bezerra abriu a porta e deparou com um moço que lhe disse pretender tomar aulas de matemática, justamente a matéria que Bezerra dizia saber tão pouco. Recusou aceitar a proposta, mas o moço insistiu, e numa atitude abrupta e dizendo poder esbanjar a sua farta mesada, entregou-lhe certo valor que dizia tratar-se de adiantamento da mensalidade, e foi-se embora, sem deixar nome nem endereço. Com dinheiro nas mãos, Bezerra apressou-se em acertar o aluguel, passando a aguardar o novo aluno, que, no entanto, nunca apareceu. Formado médico, instalou o consultório juntamente com um colega no centro do Rio de Janeiro. E nos primeiros meses, o consultório em que as consultas eram pagas por força do estatuído pelo sócio quase não recebia clientes. Mas na sua casa, a clínica dos que não podiam pagar, a clientela só aumentava. Em 1856, Bezerra de Menezes ingressou nas fileiras do Exército como tenente médico e ali se notabilizou como cirurgião. No ano seguinte, 1857, foi recebido como membro efetivo da Academia Nacional de Medicina, vindo a ser seu redator de anais, cargo que conservou com brilho durante 4 anos. Mas em nenhum momento abandonou a sua clientela pobre, a ponto de não ter tempo nem para comer. Só o consultório do centro da cidade o sustentava nas despesas da vida, porque da clientela pobre nada recebia, senão o glorioso título de médico dos pobres. Dizia sempre, o médico verdadeiro é isso,
Não tem o direito de terminar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, o caminho ruim, ou ruim o tempo, ficar longe ou perto, ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não pode nem pagar pela receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, dizia indignado. Bezerra de Menezes casou-se por amor com Dona Maria Cândida de Lacerda e teve na esposa a sua musa da literatura. Seu casamento durou pouco mais de 4 anos e lhe deu 2 filhos. Em 1860, depois de muito solicitado por seus inúmeros amigos e pessoas a quem atendera desinteressadamente, principalmente da freguesia de São Cristóvão, hoje bairro de São Cristóvão, concordou em candidatar-se à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para a qual foi eleito pelo Partido Liberal em 1861. Na Câmara Municipal, desenvolveu grande trabalho em favor do município e na defesa dos humildes e necessitados. Reeleito com simpatia geral para o período de 1864 a 1868, quando defendeu as prerrogativas da municipalidade, não se candidatou ao exercício seguinte, mas retornou à política em 1873, fazendo-se novamente vereador, cargo em que permaneceu até 1881. Durante as legislaturas de que participou, sempre esteve à frente dos trabalhos, ocupando o cargo de presidente, ora de ofício, ora interino, daquela Casa Legislativa. Em 1867, foi eleito deputado-geral, hoje federal, pelo Rio de Janeiro, exercendo seu mandato de 1878 a 1885, sempre se impondo à consideração e ao respeito de seus colegas e de toda a população brasileira, pois jamais se deixou vincar por interesses escusos. Orador brilhante, impunha pelos seus princípios e pelo seu caráter, com inflexibilidade. Respeitado por seus pares, aos quais sempre conseguiu convencer pelos fundamentos sociais que norteavam seus trabalhos. Espiritualista por vocação, todas as vezes que sua alma sensível era posta em prova, subiam-lhe do subconsciente os eflúvios recalcados de sua religiosidade. Isso aconteceu quando o golpe da viuvez o alcançou de forma brutal. Buscando consolação, o médico dos pobres voltou-se com toda a unção para o consolo benéfico da religião. Foi quando se dispôs a ler a Bíblia. Lia, meditava longamente sobre o mundo e o sentido da vida a partir do entendimento que lhe proporcionavam os ensinamentos ali contidos. Dr. Bezerra de Menezes leu com enorme interesse o Livro dos Espíritos, que recebera das mãos de seu amigo Joaquim Carlos Travassos, que o traduzira para o português. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação
não é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. E curioso que quando o Dr. Bezerra leu o Livro dos Espíritos, externou grande admiração ao dizer: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava em O Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo afirmava: parece que eu era espírita sem que tivesse consciência disso, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Tal fato, como vimos, impressionou vivamente o espírito de Bezerra de Menezes. Mais tarde, porém, conseguiu compreender a causa desse fenômeno. É que ele era espírita, se levarmos em consideração a sua harmonização com os princípios espiritualistas e com os desígnios mais sublimes das leis da vida. Bezerra sempre se mostrou inamoldável às falsas conjurações do sistema vigente à época, principalmente na ocasião em que mergulhava o espírito nos ensinamentos da terceira revelação. Começava o espiritismo no Brasil com o começo da aplicação aqui da homeopatia de Hahnemann, cujos seguidores foram os precursores do passe espírita e passe magnético, movimento em que engajou antes mesmo que existisse Allan Kardec, que por sua vez na França ainda era Hippolyte Léon Denisard Rivail, e preparava preparado para a codificação da doutrina. E quando o Livro dos Espíritos chegou à corte brasileira, em edição francesa, já encontrou um meio propício para sua divulgação. Tornou-se espírita fielmente kardecista, porém, só anos mais tarde entrou na liça de peito aberto, abraçando efetivamente o trabalho prático, quando se deixava afetar por grande admiração quanto ao diagnóstico de sua doença e à respectiva receita psicografada pelo médium João Nascimento em um pedaço de papel onde só estava escrito seu nome e sua idade. Agora, plenamente espírita e kardecista, passa a escrever uma coluna filosófica doutrinária no jornal O País, sob o pseudônimo Max, incumbido pela Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil, em cuja sede passou a regularmente fazer conferências aos domingos, a divulgar e esclarecer a quantos se achavam interessados na nova doutrina. Em 1890, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cuja gestão foi marcada pela sua força aglutinadora, que resolveu o problema da época, em que grupos diversos se distanciavam entre si, unindo-os fraternalmente em torno de um único ideal de trabalho, imprimindo aos trabalhos daquela Federação Espírita uma orientação basicamente evangélica. Segundo Francisco Aquarone, autor do livro Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, traçando um panorama do ambiente do espiritismo no Brasil, dentro de um clima moral da época, lutas, dissensões, represálias, perseguições, um mundo, enfim, de atividades nocivas, eis o que caracterizou o movimento dos propagadores entre o encerrar de um século e o começo de outro. No ano que Bezerra conquistou o diploma, o governo imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do Exército e nomeou para chefiá-lo seu velho mestre na faculdade, como cirurgião-mor.
É fácil imaginar a satisfação com que este convidou o discípulo para ser seu assistente. E foi assim que Bezerra passou a ser cirurgião-tenente do Exército. Inúmeros casos poderiam ser citados como prova da sua ação beneficente em favor dos necessitados. Seria, no entanto, fastidiosa a repetição dos mesmos gestos de profunda elegância moral do apóstolo, porque os gestos, de fato, se repetiam com a constância enternecedora. Quando Bezerra, por exemplo, era ainda presidente de uma companhia de carri, deixava certo dia os escritórios na rua 7 de setembro. Eram 6 horas da tarde. Como dirigente escrupuloso, era sempre o último a sair, após assistir ao fechamento das portas do escritório. Dispunha-se a descer a via pública, rumo ao Largo de São Francisco de Paula, onde iria tomar o bonde para Tijuca. Já na calçada, Bezerra encontrou um velho conhecido que o abordou, nervoso e trêmulo. — Que é isso, meu caro? Que sucedeu? O homenzinho, com a fisionomia transtornada e angustiosa, contou que acabara de perder o filho e que, desempregado e desprovido de recursos, vinha falar ao velho amigo. Bezerra não pediu mais explicações. Chamou-o para o desvão de uma porta, enfiou a larga mão ossuda no bolso da calça e sacou a sua carteira. — Toma, meu velho, leva isto. É tudo o que eu tenho no momento. Mas espera um pouco. Vasculhou os bolsos do colete de onde tirou alguns níqueis. O infeliz relutou, mas Bezerra meteu-lhe a carteira e as moedas no bolso do casaco e, sem conversas, foi à rua. Lágrimas nos olhos, o amigo se despediu. Quanto havia na carteira? Jornal aberto sobre os joelhos para a leitura habitual, enquanto se dirigia para o destino, verificou que não dispunha de nem um centavo. Situação que pôde solucionar valendo-se de família amiga que morava em casa que situava às margens dos trilhos e de que obteve os 300 réis da passagem. Bezerra era assim. Seu espírito andava sempre voltado para os outros na preocupação do que pudessem precisar, do que lhes faltava. Para isso mesmo, tudo bastava. O mundo lhe parecia um enorme tablado onde a dor representava continuamente uma longa tragédia. Consciente da provação imposta à humanidade, nesse grau do seu aperfeiçoamento espiritual, tinha o anseio de minorar, no que lhe fosse possível, os tormentos de quantos alcançasse. Trabalhava incessantemente com este escopo, esquecendo-se de si mesmo. De resto, que lhe importava o conforto, o bem-estar material? Não merecera, porventura, os mais abandonados dons espirituais? Pois então, para ele isto já era muito. Bezerra de Menezes compreendia como ninguém o acendrado espírito destas asserções. Não se julgava superior a quem quer que fosse. Era um ser humano igualzinho aos demais. Possuía a mesma maravilhosa organização vital dos seus semelhantes. O seu poder de realização material e espiritual sobrepairava acima da média comum dos homens, mas a que se deviam tantas possibilidades realizadoras em favor da humanidade, medicando, escrevendo, porque vários são os livros de sua lavra, constituindo verdadeiras receitas a esclarecer, curar e prevenir sofrimentos, senão ao passado e ao presente do seu espírito, que sem hesitação não se dera a afastar de quaisquer dos princípios do Evangelho de Jesus, seu guia e modelo. Guardava dentro de si a sabedoria das parábolas do Mestre, especialmente dos trabalhadores da vinha. Sabia que dentre os muitos chamados para o trabalho, poucos seriam os escolhidos.
esses poucos, no seio das quais ele mesmo se incluía reconhecidamente, tinham a obrigação de plantar, colher e distribuir o produto do labor entre os que ficavam à margem, esperando as migalhas da bondade. Nesse conceito, Bezerra resumia toda a sua doutrina. Para ele, somente a bondade poderia redimir os homens de séculos e séculos de maldade. Para isso mesmo, os últimos 5 anos de vida do apóstolo da medicina foram o próprio corolário da bondade com que ele encarava as imperfeições dos seus semelhantes. E quando os últimos lampejos de vida o retiveram semi-morto durante meses sobre um leito humilde, foi ainda a bondade dos amigos e da massa anônima que o premiara com seus gestos emocionais de profundo reconhecimento. No mundo espiritual, Dr. Bezerra continua sendo ponto de convergência dos clamores de aflitos e sofredores, na condição de médico dos pobres, médico de nossos corpos e de nossas almas. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. O Clube do Livro Espírita do Idefran pode distribuir livros espíritas pelo menor preço que um clube de livro pode oferecer, porque os compra em grandes quantidades. E veja que são 4 opções mensais, em gêneros como romance, ciência, filosofia, mensagens, estudo, autoajuda infantil. Você pode optar por retirar um ou os 4 livros do mês e até sobras de meses anteriores. Ligue 16 3721 8282 ou acesse www.idefran.com.br ou ainda utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. 17º FECEF, Festival da Canção Espírita, de Arte Espírita de Franca. O tema central deste ano será Artista Espírita, qual o seu limite? O FECEF acontecerá em novembro, certamente, com total participação dos artistas espíritas. No próximo dia 31, virada de lote das inscrições. Aproveite para inscrever-se com desconto. Informe-se www.fecef.com.br. Semana Espírita de Patrocínio Paulista, promovida pelo Centro Espírita Cristo Consolador. O evento terá início no dia 9, estendendo-se até o dia 13 de setembro. As palestras estarão a cargo dos oradores como o Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, Manuel Teodoro, Nara Carlone, Orson Peter Carrara, Fernando Américo Palermo e Dr. Paulo Hernandes. Mais detalhes nas edições futuras deste programa. Semana Espírita Bezerra de Menezes, na Liga Espírita do Oeste, dia de 26 a 30 deste mês. Os oradores: Francisco Bárbara, Lívia Carvalho Borges, Everton Meirelles Gonçalves, Mário Arias Martinez e Cleonice Barbosa. Vamos prestigiar e esclarecer-nos. Liga Espírita do Oeste, na Rua General Teles, 342, Estação Franca. Ligue a qualquer hora, telemensagem Idefran CHB Sistemas. Mensagens de elevação e confiança. Disque 16 3713 0299. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje a nossa prezada ouvinte Maria de Lourdes, de Ituverava, ouvirá a resposta à sua pergunta assim formulada. Vivo tormentosa situação diante dos problemas que enfrento na vida. Nada me é de fácil decisão. Em tudo o que faço,
ou tento fazer, parece que sou governada pela insegurança, pela dúvida, por grande incerteza. Os senhores podem me orientar para a superação deste problema? Pois é, minha cara Maria de Lourdes. É na série de CDs de Valdo Responde que vamos encontrar resposta que atenderá aos seus preocupados anseios. Vamos ouvi-lo com atenção. Meu Deus, quem não tiver incerteza é esquizofrênico. Todos nós temos incertezas, a dúvida é muito saudável. Quando a pessoa diz eu não tenho dúvida nenhuma, é um alienado. A arte de pensar é a arte de fazer paralelismos, de duvidar. Não é eu duvido de Deus. Não é assim também. Nós tomamos uma decisão, temos opções e nunca sabemos se aquela foi a melhor opção. O que devemos evitar é que a dúvida se transforme num tormento. E dizermos, eu tomei esta opção, irei levá-la até o fim. Se eu estiver equivocado, eu refaço o caminho numa outra oportunidade. Se está trabalhando a sua reforma íntima, está no caminho certo. Se erra, aleluia, sem ser protestante. Aleluia. Você é humano, é humana. Você é humana. O fato de sermos humanos já nos credencia a termos o direito de nos equivocarmos. Somente alguém passou pelo mundo e não se equivocou. Jesus. Porque era o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia. Todos nós, sem exceções, temos maiores ou menores equívocos. Alguns têm gravames, porque os seus conflitos infelicitam outras pessoas. É mais grave. E alguns têm os seus conflitos que o infelicitam a si mesmo e que o perturbam. Mas são perfeitamente normais. Errou? Que bom! Aprendeu a como não fazer. O erro do ponto de vista filosófico não é negativo, é uma bênção. É o método que nos ensina como não fazer a lição. Toda vez que nós erramos, retifiquemos. E aprendemos que aquele não é o método correto. Porque o erro nos propicia desagrado, mal-estar, sofrimento. Então não é o certo. O certo é o que nos propicia prazer, alegria de viver, sem vinculação com a retaguarda. É a pedagogia que a vida usa. Não sejamos tão severos que consideremos não termos o direito de errar. Erremos com toda a dignidade. Uma das coisas mais ridículas da vida é uma queda. Já notaram a queda como é ridícula? A pessoa vai, muito bonitinho, escorregou, perde a compostura, perde a dignidade. E há dois efeitos psicológicos. Quando a pessoa acaba de cair, olha para ver se tem alguém, é a primeira coisa. Se tiver alguém olhando, a pessoa ri. Se não tiver, diz uma palavra sonora. E xinga. Pois bem, eu dei-me uma queda num banheiro. E uma das coisas que mata velho é queda. Aí eu dei um pulinho leve, dei outro leve, estava todo no lugar. Depois, mas aí eu ri, adorei a queda. Mas eu ri tanto. E achei aquilo tão maravilhoso. É uma psicoterapia. Ria de você mesmo. Uma vez eu estava sorrindo e uma pessoa passou e disse, tá rindo de mim ou para mim? Eu digo, nem uma coisa nem outra, estou rindo para mim. Eu também tenho o direito de rir para mim. Uma vida maravilhosa dessa, eu disse assim, meu Deus, Divaldo está em Ribeirão Preto, ai meu Deus. Ai, achei uma maravilha. Amar a vida. Sorrir de e para. Sorrir para mim. Que bom é estar vivendo no corpo. Toda manhã, quando eu desperto, que me balança, eu digo, nossa, mais um dia. Obrigado, Senhor. Estou na carne. Uma maravilha. Então eu sorrio para mim. Daí, avance, sem olhar para trás. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue 16 3721 8282 ou ainda utilize o e-mail
idefran@idefran.com.br. Não é com o ouro fácil que descobrirás os mananciais profundos da alma. Com esta recomendação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Sementeira Cristã também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br, a qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Maria de Lourdes e Divaldo Pereira Franco. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Que Jesus nos abençoe e até o próximo domingo, às 9h30. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.